2020. Era uma propaganda de um consultório e falava sobre a visão 2020. E a visão 2020 é chamada a visão ideal. Quem aqui já fez exame de vista? Sabe quando você chega e faz exame de vista, a primeira letra é aquela letra que você resolve fácil. Você diz aquele E gigante. Sabe aquele E gigante? Então, e aí você percebe que vai diminuindo as letras. Então existe, para cada tamanho de letra, uma fração. Então tem 100, 20, 70, 20, 50, 20, até 20, 20. 20, 20, quando chega nessa fração, é aquela que o oftalmologista olha para você, você lê essa linha, você lê, e ele diz assim, então sua visão está ideal. E nós estamos em 2020. Nós estamos no ano 2020. Deus quer que nós tenhamos uma visão ideal. Nós estamos hoje no primeiro dia da semana, o tempo das primícias, onde nós estamos começando o tempo recebendo uma palavra do Senhor para viver uma semana. Nós estamos no primeiro ano da década. Nós estamos construindo nesta década os primeiros passos. Nós precisamos de uma visão ideal. O Espírito Santo tem a visão ideal para todas as coisas. Amém? Se está alguma coisa desajustado, ele tem a lente perfeita para fazer com que eu e você vejamos da forma ideal. Quantos podem dizer amém? Amém? Então vamos orar por isso. Abra suas duas mãos onde você está. Espírito Santo de Deus, o Senhor está nesse lugar. E nós oramos agora para que o Senhor esteja dando a visão do céu para cada um de nós nessa noite. Eu oro pelos meus irmãos aqui. Que o Senhor libere espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. Eu oro que agora, Senhor, os olhos dos meus irmãos sejam iluminados, que eles sejam abertos. Senhor, que eles tenham a percepção de como o Senhor está vendo as coisas e que os seus passos sejam dessa maneira. Senhor, diante dos seus desafios na família, na saúde, no trabalho, na igreja, Senhor, nós oramos agora, dá-nos a tua visão, porque sabemos que a sua visão é ideal sobre todas as coisas. O Senhor tem uma visão perfeita sobre tudo. Senhor, nós queremos ter essa visão. Libera sobre nós, Senhor, a direção que vai nos levar a experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Você que está nos acompanhando também pela internet, receba essa oração. Que o Senhor esteja falando com você em nome de Jesus. Amém? Estamos num tempo de conferência do Espírito Santo. Estamos neste culto. No culto que vem, nós vamos estar também com o pastor Doug. Ele vai estar ministrando sobre a presença do Espírito Santo. Então, nesse momento eu vou fazer um esquenta com você. Vou começar a dar um startzinho, um start para aquilo que Deus vai estar fazendo. Nós vamos estar falando nessa noite sobre o poder do Espírito Santo. Falamos que nós estamos vivendo um tempo histórico. Estamos vivendo grandes dias. Estamos vivendo a estação da revelação de Deus para os dias de hoje. Jesus trouxe a revelação do Senhor para nós. Ele nos disse que o Espírito Santo nos revelaria todas as coisas. João 14, versículo 26, diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará, diga comigo, ensinará. Põe a mão no seu coração e diga assim, me ensinará. E aí o Senhor diz todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Essa é a promessa de Jesus para nós. O Espírito Santo nos revela mais da palavra todos os dias. Diga comigo, mais da palavra. Ele revela mais da palavra, ele revela mais de Jesus. Ele revela mais do plano de Deus, ele revela mais da eternidade. E aí a sua fé vai crescendo e você sabe que você não viverá apenas 70, 80, 90 e talvez 100 anos, mas você viverá eternamente. E você está dando os passos hoje, se preparando para a eternidade que você experimentará com o Senhor. O Espírito Santo vai te revelar sobre a eternidade. Amém? Nós temos a revelação de que Jesus morreu por todos os nossos pecados, que Ele nos perdoou de toda a injustiça. O Senhor nos traz a revelação, o Espírito Santo nos traz essa revelação, somos nova criatura.
temos uma nova natureza, tudo novo se fez. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós temos um Deus que nos possui e Ele nos guarda. Nós então vamos andar nesta revelação. As nossas decisões sendo embaixo desta revelação. E aí o Senhor Jesus nos chama para andar e sermos os seus discípulos. Hoje nós vamos estar falando sobre o poder do Espírito Santo na vida de homens que não eram perfeitos, mas eram tementes a Deus. Se arrependiam quando pecavam e recebiam a restauração quando o Senhor então os restaurava e colocava eles novamente no caminho. Não se trata de ser perfeito para servir a Deus, se trata de ser quebrantado para se tornar um discípulo do Senhor. Amém? Jesus então chama discípulos para andar com Ele. Lucas capítulo 5, versículo 10 e 11, diz assim: Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. João capítulo 1, versículos 35 e 37, diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. João capítulo 1, versículo 43 a 45. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando entrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaída. Filipe encontrou Daniel. E no versículo 36 diz para Natanael. Encontrou Natanael. E no versículo 46 diz: Natanael, vem e veja. Em Mateus capítulo 9, versículo 9, passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Esses homens começaram a andar com Jesus. E tudo parece fantástico quando eles estão andando com Jesus, porque eles ouvem as verdades mais fascinantes que eles ouviram. Eles ouvem um homem acreditar neles como ninguém havia acreditado. Eles começam a ouvir e ver dos milagres que Deus fazia, dos mais extraordinários. Enfermos são curados, paralíticos começam a andar, o pão é multiplicado, o mar se acalma, o vento se acalma. Eles veem Jesus andando sobre as águas, eles veem algo extraordinário acontecendo. Nunca eles tinham sentido tamanha segurança a andar com alguém. Eles andam com Jesus, comem com Jesus, oram com Jesus. Mas quando Jesus é preso, eles se intimidam. E o que levou esses homens a perderem o propósito? Perderem a missão, esquecerem o chamado. O que os fez desperdiçar tudo aquilo que Jesus havia falado para eles por 3 anos e meio? Não é estranho? Eles viram das coisas mais fantásticas, mas porque faltou revelação de propósito, de chamado, de Jesus, da vida eterna, eles fogem. E no capítulo 21 do livro de João, a Bíblia diz que eles voltam a pescar. Eles haviam ouvido o mestre dizer: eu farei de vocês pescadores de homens. E quando eles perdem o senso de propósito, eles voltam a fazer aquilo que o mestre havia tirado eles. Quando nos falta a revelação de chamado, quando nos falta a revelação de propósito, nós voltamos à rotina que nós tínhamos antes de conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas. Aí nós recorremos à maneira mundana de fazer as coisas, porque nos falta senso de propósito. Nós fazemos as coisas na força do nosso braço. Nós utilizamos métodos que nos engrandecem, ao invés de nós dependermos de Deus, porque nós deixamos o propósito de Deus para viver na força do nosso braço. E é nessa hora que nós caímos em tentação, quando nós perdemos a conexão com a verdade de Deus.
Quando nos falta a revelação de Deus, nós agimos com medo, nós vivemos desconfiados, nós somos inseguros sobre o nosso futuro. Mas veja, no capítulo 4 do livro de Mateus, Jesus, ele é tentado pelo maior tentador de todas as galáxias. Ele é tentado por Satanás. Mas quando ele é tentado por Satanás, ele enfrenta Satanás e ele vence Satanás através da sua palavra, porque ele conhece o propósito pelo qual ele veio viver. E se naquele momento, eu não sei como foi, mas se naquele momento Satanás se levanta contra ele e diz assim: Jesus, você não é nada, você é um filho bastardo. E Satanás começa a querer trazer mentiras para ele. Você não sabe. Essas pessoas, elas não te recebem. E ele começa a tentar, porque às vezes a gente tem um pensamento de que a tentação de Jesus foi tipo um evento místico. De repente Jesus estava lá. Tenho fome. Fazem 40 dias que não como. E de repente aparece o diabo e começa a falar: Jesus, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Amados, se você já foi tentado pelo diabo, você sabe que ele não tenta assim. Toda a ira, toda a fúria, toda a maldade, toda a imoralidade, todas as potestades, elas estavam lá, participando umas com as outras, para tentar o Rei dos Reis. E então Jesus vai se posicionar, porque Ele conhece a palavra, porque Ele sabe o Pai que Ele tem, porque Ele conhece o lugar de onde Ele saiu, porque Ele tem um senso de propósito, porque Ele é Deus. E ele diz a Satanás: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Naquele momento, eu creio que o Senhor Jesus deu. Você já jogou Street Fighter? Ele deu um Hadouken. E Satanás deve ter ido parar não sei quantas milhas de distância, quantos quilômetros. Ele dá aquela coçadinha e fala: não vai ser fácil hoje. Porque Jesus tem senso de propósito. Quando você tem senso de propósito, você não cai em tentação. Você está me entendendo? Jesus não se abala pela revelação que ele tinha. Paulo intercede pelos seus irmãos em Éfeso. Eu oro para que vocês tenham o espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Deus tem sabedoria e revelação para te dar. Quantos podem dizer: eu quero? Então diga: eu creio. Amém? Voltando aos discípulos. Jesus morre. E eles estão decepcionados, sem saber o que fazer com as suas vidas. Mas agora nós vamos ver o que o poder do Espírito Santo pode fazer com esses homens. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 11 o seguinte: o Espírito que nos vivifica é o mesmo que levantou Jesus dos mortos. Você conhece a força deste Espírito, a força do Espírito Santo. O Espírito que nos vivifica é aquele que levantou Jesus dos mortos. É aquele que a morte não pode deter, que a morte não pode segurar. Percebe o poder do Espírito Santo? Faz uma cara, novamente, profética para o seu irmão. E diga assim: percebe? Ele está aqui. Amém? Ele nos vivifica. Ele levantou Jesus dos mortos. E após ressuscitar, Jesus vai aparecer aos seus discípulos. E quando isso acontece, João, eu acredito que João tem naquele momento um dos momentos mais impactantes da sua vida. Porque quando ele vê Jesus ressuscitado, pensa que você é João. Faz cara de João, faz cara de discípulo amado. Faz cara de João. Não cara do gatinho do Shrek. Cara de João, discípulo amado. João encontra Jesus ressuscitado e fala assim: uau, eu vi ele morrer.
eu estava lá, eu vi quando ele parou de respirar, eu vi quando eles retiraram Jesus da cruz, eu vi quando eles levaram Jesus para uma sepultura, eu vi, e agora ele está vivo. O meu Deus é indestrutível. Jesus é indestrutível, ele é imortal, ele não morre, ele vive. Uau! Os irmãos que não criam em Jesus, que brincaram com Jesus e não criam nele, Jesus morre e Jesus ressuscita e fala: uau, ele é o Filho de Deus. Você percebe o poder do Espírito? Esse Espírito agora vai estar ministrando a vida daqueles discípulos, porque ele diz assim, Jesus diz assim: eu enviarei a vocês o Espírito Santo Consolador, e ele estará com vocês até a consumação dos séculos. E qual o poder que ele tem? O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos. João 20, versículo 22 diz que Jesus sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Jesus fica 40 dias entre os seus discípulos. Atos capítulo 1, versículo 3. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão receber poder. E da onde vem esse poder? Do Espírito Santo. E esse poder é o poder que fez Jesus levantar dos mortos. Amado, você começa a perceber a intensidade desse poder, a força desse poder. Você consegue entender que não é um poder que está pairando no ar, mas ele está habitando dentro de você, porque ninguém confessa Jesus senão pelo Espírito de Deus? Você precisa entender que o céu não é uma ideia, é uma realidade. Que o Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa que vive dentro de você. E ele tem vontades, ele tem poder, ele tem desejos, e ele vai revelar Jesus para você, ele vai revelar o céu para você, ele vai revelar a vida eterna para você, ele vai revelar sabedoria e conhecimento para você tomar decisões em todas as áreas da sua vida, porque ele estará com você até a consumação dos séculos. E o Senhor diz: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. E 50 dias após a morte de Jesus, o Espírito Santo é derramado sobre todos, judeus, gentios, todos os povos, estão ali juntos, e eles começam a orar em novas línguas. E eles começam a receber uma visitação que aqueles que não conhecem pensam que eles estão embriagados. 50 dias após a morte de Jesus, acontece uma transformação extraordinária. Diga comigo: transformação extraordinária. Atos 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, diga comigo, de repente. Pense em nós agora. Estamos todos reunidos em um só lugar, no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som. Pensa como ficaríamos nós, se nós estamos aqui, e de repente vem um som do céu, que vai ser muito mais poderoso que esse. Veio um som do céu, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. Eles começaram a perceber que o invisível era real. Lembra daquela música antiga? Ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Naquele momento eles perceberam que aquilo que era invisível também era real. Eles começaram a experimentar algo que eles nunca haviam experimentado antes em suas vidas. E viram o que parecia línguas de fogo que separavam e
pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. De repente, algo extraordinário começa a acontecer. O Espírito Santo coloca dentro do coração de Pedro o seguinte entendimento: Pedro, é isso que Joel profetizou. Joel 2:28, e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Então Pedro começa no capítulo 2, versículo 14 de Atos. Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia, todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso, ouçam com atenção. E ele começa a pregar. No versículo 16 ele diz: o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Versículo 18, até sobre os servos e servas o Senhor derramará o seu Espírito e eles profetizarão. Versículo 19 diz que o Senhor mostrará prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra. Agora perceba, amados, aquele que há 50 dias estava fugindo para ser preso, está pregando com uma ousadia nunca visto antes. Quando Jesus é preso, você sabe o que acontece? Pedro nega Jesus. Os outros discípulos, eles fogem. Mas Pedro nega Jesus. Pedro está com medo. Mas quando o Espírito Santo vem, ele começa a pregar com ousadia e autoridade, porque o Espírito Santo capacita você a fazer coisas extraordinárias e sobrenaturais. Você que muitas vezes olha para um líder, para um pastor fazendo coisas e você pensa assim: eu não sei se eu vou conseguir. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida e o avivamento vai se manifestar em você e através de você. A sua casa será casa de alegria, será casa de vida, será casa de celebração, será casa do amor do Pai. Você vai experimentar grandes coisas. O Senhor se manifestará nos seus relacionamentos, no seu casamento. O Senhor trará reconciliação com seus filhos, com seus pais. O Senhor vai fazer uma obra extraordinária. Vocês vão se amar no Senhor, vocês vão conversar no Senhor, porque Ele vai fazer coisas extraordinárias. Se nós perdemos o senso de propósito, nós falamos assim: deu ruim na minha família. Mas se nós vivemos com o senso de propósito em Deus, nós falamos: existe algo extraordinário que Deus quer fazer na minha família, porque o Espírito Santo se move em mim, e a minha casa servirá ao Senhor, e Ele tem poder para fazer novas todas as coisas. Então você vai pedir perdão para quem você precisa pedir perdão. Você vai perdoar quem você precisa perdoar. E você vai fazer isso com ousadia. Você vai andar no caráter de Cristo, porque o Espírito Santo vai te capacitar a fazer isso. Pense comigo. Pedro está arrasado. Ele negou Jesus. E quando o galo cantou pela terceira vez, pela segunda vez, ele havia negado 3 vezes Jesus. 3 vezes Jesus. Ele fala: como que o mestre vai acreditar em mim? Porque eu te vejo, Pedro. Eu te vejo como eu te fiz. E o Espírito Santo vai operar na sua vida. E se você cai, eu te levanto, porque eu não jogo fora aqueles que são meus. Eu tenho uma obra de redenção. Levanta, Pedro, e prega a palavra, que eu vou sustentar você com autoridade e unção. Mas eu nunca falei de Jesus para uma pessoa. Deixa o Espírito Santo trazer em você a palavra que pode reconciliar esta pessoa com Deus. E o Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor Jesus vai te dar a palavra certa na hora certa. Não importa se a sua boca treme. Todos nós passamos por situações constrangedoras.
mas você vai fazer isso com ousadia. Pedro começa a pregar. E o versículo 41 diz assim: e os que aceitaram a palavra foram batizados, foram quase 3.000 pessoas. Amados, ele tinha fugido. Se tivesse uma igreja, ele tinha se desviado. Você está entendendo? Pedro havia abandonado. Existe um processo de reconciliação que Jesus vai fazendo. Jesus chama Pedro. Jesus então vai restaurar a vida de Pedro. Mas é o liberar do Espírito Santo que vai proporcionar para Pedro aquela experiência de ter autoridade naquilo que ele fala. O Espírito Santo, ele vai selar a restauração que Jesus faz com Pedro, quando ele pergunta: Pedro, tu me amas? E ele vai impulsionar Pedro para um novo nível. Diga comigo, novo nível. Eu creio que Deus vai lançar você para um novo nível. Porque se você quer a transformação dessa cidade, se você quer a transformação de Rondônia, se você quer a transformação do Brasil, uma mudança extraordinária vai acontecer no seu estilo de vida, e você não vai ser mais o mesmo. Amém? Porque aonde você entra, entrou um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus. Alguém que vai transformar este mundo, vai transformar essa geração. E mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Pense na maneira como Deus estava vendo Pedro. Mesmo que Pedro, há 50 dias atrás, estava negando Jesus, Jesus estava olhando para Pedro com a visão: eu vou fazer de você, Pedro, um grande homem. Eu vou liberar na sua vida o meu espírito, e você vai fazer coisas extraordinárias. Quando você peca e você se sente culpado, você não tem vontade de ir para a igreja, de ir para a célula, de continuar sendo crente, olhe para o Senhor e diga assim: Jesus, eu quero ver o que o Senhor vê em mim, e eu quero sentir o que o Senhor sente por mim, porque a minha vida pertence ao Senhor, e por mais que eu caí agora, eu digo: perdoa-me, Jesus, porque eu quero me levantar para fazer a sua vontade. Amém? Você precisa conhecer o Espírito Santo agindo na sua vida todos os dias. Jesus via em Pedro um homem sobre quem ele edificaria a sua igreja. E o Espírito Santo vai restaurar a maneira como Jesus te vê. Eu não sei qual a sua realidade. Se você foi uma pessoa que sofreu muito na sua infância, adolescência, juventude, ou até na vida adulta. Mas eu tenho certeza de uma coisa: o Espírito Santo vai trazer a você a visão de redenção de Deus para a sua vida. Ele vai te levantar, e você vai ser um testemunho nessa geração de um homem e de uma mulher que serve a Deus e que anda nos caminhos do Senhor. E isso vai ser extraordinário. Amém. Mateus capítulo 26, versículo 17 e 18. Jesus pede para que os seus discípulos procurem um lugar para a Páscoa. E ele diz: eu vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Isso nos dá a ideia de que Jesus gosta de estar com os seus discípulos, mesmo sabendo que os discípulos iriam deixá-lo. Jesus quer estar com você. Jesus nos ama tanto que Ele quer estar conosco. Não é porque Ele precisa, é porque a gente precisa. É porque nós precisamos. Ele quer estar conosco. Aqueles que iriam abandoná-lo, Jesus está chamando para a ceia, para cear com Ele. Jesus está chamando você para estar perto dEle, porque Ele tem palavras de vida para você. O Espírito Santo vai lembrar você todos os dias o que Deus pensa sobre você, e o lugar que Ele quer lançar você. Pense comigo, aqueles que não tiveram coragem para acompanhar Jesus, estavam sendo encorajados para pregar o Evangelho, batizar e fazer discípulos. Pelo agir do Espírito Santo, diga comigo, o agir do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, eles foram por todo o mundo. Eles pregaram o Evangelho, fizeram discípulos de todas as nações, expulsaram demônios, batizaram milhares de pessoas. Grandes coisas aconteceram. Então Pedro, em Atos 2, ele está pregando. Ele diz, é o que o profeta Joel falou, essa visitação é do Senhor. Mas quando você vai para Atos 3, você vê Pedro indo para a igreja. A Bíblia fala que ele está indo com João para a sinagoga. E nós estamos falando daquele que negou Jesus.
Nós não estamos falando daquele que tem superpoderes. Nós não estamos falando daquele que foi perfeito. Nós não estamos falando daquele que é infalível. Nós estamos falando de um homem comum que está começando a viver uma vida extraordinária, vendo o Espírito Santo fluir através dele. E aí então Pedro, João, estão indo para a igreja. Estão indo para a sinagoga. E o que eles encontram na porta da sinagoga, conhecida como a Porta Formosa, a porta do templo? O que eles encontram lá? Um paralítico. E o que eles dizem para esse paralítico? Eu não tenho ouro nem prata. Ih, ai, ai. João, você trouxe alguma coisa hoje? Nas ofertas ou não trouxe nada? Eu também não trouxe nada. E o Espírito Santo, ele provavelmente não, ele fala ao coração de Pedro. Pedro, vamos curar esse homem? Pedro, vamos curar esse homem? E eu creio que Pedro naquela hora pensa, uau, vou ou não vou? Não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. E Pedro então vai orar por esse homem, e ele vai dizer, levanta e anda. E esse homem começa a andar, e ele começa a pular, e ele começa a celebrar, e ele começa a glorificar a Deus. Jesus está curando através da vida daquele que há 50 dias o negou. Você precisa conhecer o poder do Espírito Santo, porque ele não descarta você e não descarta a mim. Ele tem vida abundante para você e para mim. Muitas vezes a gente está ali pensando, mas eu não vou ser capaz. E o Espírito Santo, quando nós paramos para ouvir, ele vai dizer, eu farei você capaz. Se apegue a mim. E então Pedro, ele vai viver dessa maneira. Ele vai ser ousado e ele vai oferecer a cura de Deus para aquele que está enfermo. O Espírito Santo estava fazendo homens inseguros se tornarem agentes de milagres. Amém? Diga comigo, agentes de milagres. O Espírito Santo, ele vai trazer a você um entendimento de como as coisas são no céu. E você vai começar a experimentar isso no seu dia a dia. E você vai se lembrar, o nosso Mestre Jesus disse que seja feito na terra como é feito no céu. No céu não tem enfermidade. Então que seja feito na terra como é feito no céu. E você vai começar a orar pelos enfermos. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e você vai orar por eles. Pastor, mas e se não for curado? Fala assim, não é comigo. Eu estou fazendo aquilo que o Espírito Santo está me comissionando a fazer. Eu vou impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amados, porque você não vai ver cura se você andar em dúvida. Mas se você andar em ousadia, você vai começar a ver grandes coisas, porque Deus está crendo com você. Você vai trazer o modelo do céu para a terra. No céu não tem miséria. Se no céu não tem miséria, Porto Velho não vai ter também. Porque nós vamos trazer o céu para a terra. Nós vamos fazer com que nesta cidade nós experimentamos o modelo do céu. Mas isso é uma fantasia. Ah, isso que você está falando, pastor, é um sonho. Você é um lunático. Quando as coisas acontecem, e aí a gente está vivendo, aí você diz assim, uau, aconteceu? E aí você pode ouvir o Senhor dizendo, eu sou o Deus que chama à existência as coisas que não existem como se elas já tivessem acontecido. Amados, um dia nós oramos para que nós tivéssemos cristãos em lugares estratégicos e influenciassem a nossa geração. Nós estamos praticamente nos piores dias morais. No entanto, Deus começou a colocar homens e mulheres de Deus que estão estabelecendo em seus lugares, nos seus postos de trabalho, os fundamentos do Evangelho para a salvação da nossa nação. Porque o reino estabelece o tempo, Deus estabelece o governo. Preste atenção nisso, nós não estamos correndo atrás. Deus tem uma agenda, Ele estabelece os tempos. O diabo não está na frente, ele só faz mais barulho, a propaganda dele é mais vista, mas o Senhor está estabelecendo o tempo para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não é o diabo que está na frente e nós estamos tentando corrigir a sociedade. Não, nós estamos nos posicionando para sermos o povo que anda na vontade de Deus e diz assim, Senhor, venha trazer o seu governo para a terra.
Porque Deus sempre esteve na frente. Foi Ele que criou as coisas. Ele está na frente. E quando o Satanás entra com o pecado, ele já tem a redenção, porque ele está sempre na frente. E quando querem matar Moisés, é porque o Senhor já enviou Moisés. Quando querem matar Jesus, é porque o Senhor já enviou Jesus. Deus nunca está atrás, Deus sempre está na frente. Você precisa entender isso. O Espírito Santo vai fazer com que você entenda todos os dias. O Senhor vai à sua frente, o Senhor abre o caminho, o Espírito Santo está com você. Eis que estarei com você até a consumação dos séculos. Eu vou colocar uma palavra de vida no seu coração, e você vai celebrar a vida de Deus aonde você estiver. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amados, chegou o momento da igreja acordar Porto Velho e dizer: existe um Senhor e existe um Salvador que quer trazer bênção nas famílias. Existe um Senhor e existe um Salvador que quer trazer bênção para as escolas, aonde não existe mais tráfico de drogas nas escolas, aonde não existe mais escândalos nas escolas, onde não existe mais violência nas escolas, mas existe uma geração com fome e com sede de Deus e transformação, onde nós vamos abençoar os nossos adolescentes, onde nós vamos abençoar as nossas crianças, onde o espírito de confusão será expelido das nossas escolas e será pregada a palavra de Deus que traz restauração, vida, libertação, santidade. É hora da igreja nessa cidade se posicionar, porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou, não é que ele vai vir, amado. Jesus diz, Lucas capítulo 17, o reino de Deus não está ali, nem acolá. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus chegou, chegou a hora, é tempo da igreja, é tempo do Senhor. E o que nós vamos fazer? Nós vamos servir uma geração. Preste atenção, o local de governo da igreja não é um local de um governo onde nós temos uma soberania, uma supremacia nesse mundo, onde nós não ouvimos mais ninguém. O lugar de governo da igreja é o lugar onde nós ouvimos o clamor das pessoas e nós servimos com o evangelho. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Preste atenção, Jesus veio ao mundo e ele reinou como um servo. E ele serviu como um rei. Ele tinha todos os recursos do céu ao seu dispor. Se precisa de cura, eu tenho cura. Se precisa acalmar a tempestade, eu acalmo. Eu sou o rei. Eu governo sobre todas as coisas. Mas se eu preciso lavar os seus pés, para que você entenda que você tem parte comigo, eu vou fazer, porque eu te sirvo como um rei. Servir não é... Preste atenção nisso. A sociedade dos nossos dias desqualifica o serviço. E por isso que muitas vezes nós, como igreja, caímos na tentação de querer mandar ao invés de servir. Agora, servir é um sinal de grandeza do reino e não de pequenez. O mundo estabelece que é pequenez. Por exemplo, num escritório ganha mais quem gerencia do que quem limpa. Mas no reino dos céus, quem serve ganha um galardão maior. Seja limpando ou seja gerenciando. Porque nós servimos. Agora preste atenção. Jesus é nome sobre todo nome. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é o rei, ele é absoluto. E ele vem para a terra. E o que ele faz? Ele serve. Porque servir é demonstração de grandeza. É a grandeza da humildade. É a grandeza da pureza. É a grandeza da bondade. Amados, Romanos 12:2, mudança de pensamento. Mudança de mente.
O Senhor está vindo com o Espírito Santo nessa noite para quebrar nas nossas mentes o entendimento errado que nós temos. Quanto mais o Senhor é grande em você, mais você serve. E quanto mais você serve, mais a autoridade flui através da sua vida. E quanto mais a autoridade flui através da sua vida, mais as pessoas vão ser tocadas e ver Cristo em você, porque o Senhor está se formando na sua vida. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o poder do Espírito Santo, fazer você conhecer a grandeza do reino em você e através de você. Nós vamos transformar esse país. O Brasil não vai ser mais o mesmo, porque nós decidimos viver como Jesus viveu e sermos movidos pelo Espírito Santo. Eu quero convidar você a ficar de pé. Vou pedir para que os músicos venham. Servindo, você vai começar a trazer as soluções do céu para a terra. Preste atenção. Servindo, você vai começar a trazer as soluções do céu para a terra. Se você trabalha no comércio, você vai trazer as soluções do céu para o comércio. Deus tem respostas do céu para você. Amados, entenda algo, não existe separação de vida natural e vida espiritual. É tudo uma vida só. É uma vida só. Você não se separa. Tipo assim, agora eu tiro de mim uma roupa e ponho outra. O mesmo que sente dentro de casa, dentro da igreja, é o que sente dentro do trabalho. É uma vida só. A sua vida espiritual, ela está sobre o seu mundo natural. E é espiritual trabalhar. É espiritual você fazer as suas atividades, porque você pode revelar Jesus fazendo isso. Pedro, ele teve um entendimento. Eu vou viver agora, movido pelo Espírito Santo, e nada vai me parar, porque eu conheci o Deus que fez com que o seu sacrifício na cruz me libertasse de todos os meus pecados, e eu vi a sua ressurreição. Ele é, criando um neologismo aqui, uma palavra, ele é imparável. Não se para o Senhor, não se para Jesus. Agora, o Espírito que levantou Jesus dos mortos está dentro de você. Ele está dentro de você. Se ninguém para ele, não vão parar você. Você vai ser um homem ou uma mulher que vai servir a sua geração e manifestar o reino de Deus. E esta sociedade conhecerá o poder redentor do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida: chegou um novo tempo sobre você. Chegou um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua família. Você está vivendo uma nova década. É um tempo novo do Senhor. É um tempo de primícias. Você está começando a semana sendo alimentado por aquilo que é a palavra viva sobre você, e você vai impactar essa sociedade. Você não falará só por você, você vai falar pelo Espírito. Ele vai alimentar a sua inteligência, e você vai falar instruído pela sabedoria do Senhor. Levanta suas mãos aonde você está, em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele vai te ensinar a fazer com que a redenção do Senhor seja presente aqui em Porto Velho. O Senhor se fará manifesto nas ruas, nas calçadas dessa cidade. Aonde você está, o reino de Deus vai se manifestar. Eu quero declarar sobre a sua vida que você se lembrará que o Espírito Santo se move em você todos os dias. Ele não te abandona, ele tem palavra viva. Você está sendo impactado pelo poder de Deus, você está sendo impactado pela unção do Senhor, pela vida de Deus, e você não andará mais da mesma forma, mas você andará como aquele que é avivado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh! É tempo novo. Você percebe que você quer, mas você também muitas vezes vem com pensamentos. Existe uma resistência. Levanta suas mãos e vai declarando. Vai declarando: levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor.